Olá, amigos. Estamos de novo para falar sobre segurança, sobre proteção, só que dessa vez de uma maneira diferente. Até agora fizemos episódios levando a consciência sobre o universo NR10 no que diz a ferramentas, trazendo especialistas da- tanto dos aviamentos quanto dos tecidos, mas vamos começar a levar essa informação de uma maneira integrada, de uma maneira sistêmica, e nada melhor do que começar através dos pés. Tão importante nessa proteção. E para falar disso, ninguém melhor do que eles. Estão há mais de 50 anos no mercado. Que é o senhor Danilo Oliveira e o senhor Fernando Brandião da Marluvas. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, é uma alegria estar aqui dividindo esse momento com você, podendo falar sobre segurança de uma forma integrada, né? Contando um pouquinho da nossa realidade, que é a proteção dos pés, que a gente tem a oportunidade aí de debater bastante e trazer muito conhecimento para a galera que está nos ouvindo aí. Nada melhor do que pedir para vocês se apresentarem, né? Apesar de ser um pouco desnecessário, mas se apresentarem, falar um pouquinho de vocês, da trajetória na Marluvas e falar um pouquinho da Marluvas também, caso alguém não conheça, esteja desligado aí, né? Maravilha, Breno. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Eu acho que é uma honra para Marluvas e para o Danilo e Fernando, particularmente, estarmos aqui nesse podcast. É uma forma da gente levar informação, levar esclarecimento e colocar para as pessoas o quão importante é a proteção dos pés à cabeça, pensando em cada detalhe, porque cada detalhe conta e pode ser o fator decisivo de colocar a pessoa em segurança ou não. Bom, eu sou Danilo Oliveira, sou diretor comercial de vendas e marketing da Marluvas, a Marluvas que não tem luvas, é a Marluvas Calçados, né? Depois a gente conta por que disso, a gente conta, mas é um grande prazer estar aqui e deixo vocês com o Fernando Brandião. Grande Fernando Brandião. Fernando Brandião, gerente de marketing e inovação, um desafio novo aí pela frente, né, para principalmente contribuir com o nosso público na construção de produtos, trazendo o que existe de melhor no mundo em questão de matéria-prima, proteção, para construir produtos e dar longevidade à história que a Marluvas está construindo nos 53 anos. Eu estou na Marluvas desde 2016, eu conectado com esse ecossistema, tive uma passagem fora dela, mas me mantive conectado na implantação do sistema SAP que foi implantado, e 2021 eu retornei para trabalhar na área comercial e fiquei até agora em janeiro comandando o time de vendas, e de janeiro para cá eu vim para esse desafio novo, e aí junto com o Danilo, com o Alexandre, a gente está pensando a Marluvas do futuro aí. Maravilha, meus amigos. E nós, assim, estamos muito felizes também de poder contribuir com esse projeto, porque, para quem não sabe também, eu vim desse mundo, né, dos botineiros, mais 20 anos aí, e eu percebi que no mercado NR10, né, como um todo, o conhecimento, por ser um mercado específico, né, calçado, por exemplo, ele pega todos os setores, óculos, todos os setores. Então o mercado entende melhor os diferenciais, o que precisa ter. Ainda há problemas de preço, de custo-benefício, mas nós sentimos que na questão da proteção da pele, que é o maior órgão, né, do nosso corpo, havia muita falta de informação. E nessa brecha, muitas vidas podiam se perderem. Uhum. Né, por até assim, mal confeccionistas que não utilizam os aviamentos corretos e tudo mais. Mas percebemos também que nesse alcance de informação precisávamos fazer essa parte integrada, né, sistêmica, porque o uniforme sozinho não vai fazer a proteção necessária, o calçado sozinho e os demais EPIs que tem que compor, né, para estar protegendo esse profissional da área elétrica. Em se tratando do mercado, né, elétrico, na parte de calçados, quais os principais riscos que estão expostos os usuários? Breno, excelente pergunta. Eu acho que a gente precisa começar a olhar para isso. A gente falou a respeito da integralidade da proteção.
E é uma brincadeira que eu faço, né? Que nós vamos entrar numa indústria, nós vamos ver pessoas com ou sem capacete, com ou sem luvas, com ou sem óculos, porque dependendo daquela atividade, a pessoa não tem a necessidade de um equipamento desse. Mas descalço e sem roupa a gente nunca vai ver. Nunca. Então, eu acho que começa por aí. E toda atividade profissional, ela deve começar por uma análise bem feita dos riscos envolvidos naquela atividade. Porque os riscos são muitos. Pode ser a queda de um objeto, pode ser a perfuração de um solado, pode ser o corte, pode ser a energia elétrica, de alguma maneira. Então, assim, os riscos são múltiplos e a gente precisa ver se eu tenho um risco isolado ou se eu tenho um risco conjugado. Então, fazer essa análise, ela sempre vai ser fundamental para qualquer tipo de EPI, não só para o calçado. Mas especificamente o calçado, eu tenho vários riscos que podem, né, colocar o usuário em risco de forma que ele seja impactado por um acidente, né, nos pés, ou até mesmo um acidente que pode custar a vida dele. Aproveitando aí a sua resposta, Danilo, você falou que tem vários riscos. Na questão do uniforme, nós não podemos indicar, porque o engenheiro elétrico vai fazer o cálculo, né, da incidência ali do risco, que vai ter as classificações do nível 2, risco 2 ao risco 4. No caso de vocês, é também assim? É conjugado? Vocês podem dar uma indicação, mas depende de cálculo também? Como que funciona? No aspecto dos riscos envolvendo a parte que tem eletricidade, a gente tem basicamente 3 grupos de produtos. E isso, vou falar de uma forma simples para o técnico de segurança que está nos ouvindo, para o profissional que tem interesse em acompanhar a área de proteção dos pés, possa aprender. A gente basicamente tem um calçado que promove o isolamento elétrico, do choque elétrico. Existe o calçado condutivo, que é para manutenção de linha de vida. Então é um calçado que não pode, em hipótese nenhuma, isolar, né, criar algum tipo de barreira, porque isso expõe o colaborador ali a um acidente. E nós temos os calçados antistáticos, para operações que fazem montagem de computador, fábricas de pólvora, que são os famosos calçados ESD. Então esses são os 3 principais tipos de calçados que permeiam o ecossistema de proteção envolvendo as pessoas com risco elétrico. Certo. Mas na questão... Esse trabalho, ele é recomendado que ele seja trabalhado em múltiplas mãos. Então, o papel do engenheiro e do técnico de segurança é fundamental nesse mapeamento, conjugado com o trabalho do especialista, do fabricante especialista. Porque... Também é integrado. Também integrado. Porque, assim, os riscos, como a gente falou, são muitos. Então, assim, fica até um recado para técnicos e engenheiros de segurança. Cuidado com as indicações, cuidado com aquilo que você coloca para sua pessoa vestir, calçar, se proteger. Você tem nas mãos a vida das pessoas. E aí esse trabalho conjunto entre técnicos e engenheiros, mais o especialista do EPI, é fundamental para que a gente consiga a melhor indicação e proteja de verdade. Sim, e um ponto importante sobre esse aspecto da indicação, o calçado de segurança, o calçado mais utilizado hoje, que é o calçado com a proteção ao risco elétrico, ele é um calçado, de maneira geral, generalista, sabe? Existem, na legislação, a gente utiliza a norma 16603, ela aborda praticamente os calçados de classificação 1. Pode repetir, por favor, que é muito importante. 16603. Esses calçados de classificação 1 é um grande grupo de calçados de proteção. Então, uma indústria que tem um eletricista de manutenção, ou eletricista residencial, ou que trabalha na construção civil, numa construtora, todo esse grupo de colaboradores, esse grupo de exposição a risco elétrico, basicamente se enquadra nesse perfil de produto. A gente não tem um produto, não existe no Brasil, um produto que possa fazer isolamento com uma voltagem muito maior, né? A norma especifica a voltagem limite
para que o calçado faça a proteção, que são 14.000 volts. Então, a 14.000 volts durante 1 minuto, o calçado tem que resistir, ele não pode permitir a passagem de corrente elétrica. Esse é um calçado classificado como eletricista. Além disso, a norma vai trazer outros atributos que a gente pode falar mais adiante um pouco, mas ela não direciona, ela não me proíbe de indicar. Então, o técnico de segurança hoje, ele trabalha embasado no PGR, que é o Programa Geral de Riscos. Nesse PGR está mapeado risco elétrico. Quando mapeado risco elétrico, durante as visitas para desenvolvimento de produto, homologação de produto, nós fazemos a apresentação do melhor modelo para cobrir outros riscos. Porque tem calçado com proteção elétrica que também acompanha proteção à queda de objetos, um protetor de metatarso. Então, apesar de ter uma norma generalista, existem vários produtos de acordo com a área de uso. Então, tem áreas de uso que vão usar produtos que são botinas elásticas. Tem área de uso que o colaborador anda muito e ele vai precisar utilizar um calçado de cano um pouco maior, que é o que a gente chama de calçado manobreiro. Então, isso permeia esse ecossistema de decisão. Então, não tem essa questão da indicação, ela é muito generalista. Ele aponta o risco mapeado no PGR e a gente responde avaliando os outros riscos, qual que é o modelo indicado. Por isso que eu acho interessante iniciativas como essa. Nós estamos investindo bastante nisso, que a informação ela é pouco divulgada, né? Uhum. Isso deixa compradores, técnicos de segurança, até engenheiros de segurança muito confusos. E vocês sabem que hoje informação é poder, né? Eu falo muito hoje dos nossos distribuidores, até em questão, quando eles estão vendendo material e barram no preço. Porque se a balança fica só no preço, todo mundo é igual. Mas o que eu estou vendendo junto? Parece um discurso, né? Mas é realidade. Então esse podcast é justamente para dar autoridade. Ele, com essa informação, ele vai ter autoridade para vender o melhor produto, para explicar o custo-benefício. Ele vai saber o que ele está vendendo. E não somente assim, tem CA para eletricista? Nós enfrentamos muito esse problema. Tem CA para eletricista, tá salvo. Então aí, eu acredito que no calçado, né, como eu já passei pela indústria de calçado há muitos anos, as opções são ainda maiores, né? Você pode colocar, eu acho que CA para eletricista, colocar uns 30 tipos de calçado e composição aí. Como que vocês enfrentam esse desafio? Eu acho que a gente precisa pensar numa coisa, você falou um ponto-chave. Muitas vezes nós apresentamos qualquer tipo de EPI, a gente está falando de calçado e vestimenta aqui, mas a primeira pergunta que vem é, tem CA? E o CA não é uma mágica que te liberta de qualquer risco. Gente, o CA é um detalhe, é uma obrigação. Mas você precisa se atentar. Se você está realmente preocupado com a segurança das pessoas que estão utilizando aquele EPI, você tem que saber exatamente o que você está empregando. Porque assim, não é porque tem CA que está 100% adequado. Então aí a gente entra nos meandros um pouco mais complexos, porque aí a gente tem que olhar se aquele produto tem a construção necessária, a engenharia do produto necessária para realmente te proteger. Por mais que ele esteja escrito lá que protege contra riscos, trabalho eletricista, alguma coisa assim. Ele precisa, de fato, ser construído para isso, com os materiais adequados, porque a norma que o Fernando falou, né, 16603 de 2017, ela é muito rígida. Então ela envolve testes, né? Depois o Fernando pode falar a respeito dos testes, mas colocar numa câmera de umidificação durante 7 dias, fazer o teste e dependendo dos materiais, não atendem à norma. Ah, mas tem o CA. Gente, aí é uma coisa assim, olha, eu quero cumprir tabela, falar, eu estou usando um negócio que tem CA, ou eu quero de fato proteger o cidadão, proteger a você e a pessoa que trabalha contigo. Então ainda há brechas que podem ser utilizadas por pessoas que não têm, assim, uma intenção maior, que o propósito está acima de tudo, né? Que a vida esteja acima de tudo. Breno, infelizmente... Com vocês é um pouco mais amplo até, então. Infelizmente tem. Né? A gente sabe que tem.
É triste a gente ter que reconhecer isso, mas a gente encontra, porque você comentou algo muito importante. Às vezes a pessoa, primeiro aqui o EPI, tem CA? Tem. Preço. Aí a pessoa vai pelo preço. Gente, cuidado com o preço. Ou seja, a gente sempre fala, isso não pode ser assim uma retórica, né? A vida não tem preço. Parece bonito, não, mas isso é a realidade, não pode né? ser uma frase. Tem uma família esperando o trabalhador no final do dia. Exato. E hoje também, com o avanço da lei, acho que vocês vão concordar comigo, as empresas têm que pensar também nos passíveis que elas podem gerar com isso. Né? Uma economia aqui pode gerar um passivo enorme depois. Exatamente. Você tem um passivo. Eu acho que o principal, e aqui sem ser romântico na questão, é devolver o pai de família, a mãe de família, no seu lar íntegro, conforme ele saiu. Esse é o primeiro ponto. O segundo são os passivos trabalhistas que você pode construir e gerar por causa de eu vou chamar de irresponsabilidade. Por mais que, e assim, eu não estou aqui chancelando que o técnico engenheiro de segurança vire o inimigo do comprador, não é nada disso, porque a gente sabe que tem essa relação entre áreas. Só que eles precisam se complementar. Também ser integrados, né? Também ser integrados. No custo-benefício. Exato. Porque, assim, a indicação de um EPI correto, de um calçado correto, unido com um bom fabricante que te ofereça de fato aquilo, é o que vai gerar a melhor economia ao longo do tempo. E a gente vai poder falar ainda nesse podcast quais são esses benefícios ao longo do tempo e o quanto isso pode gerar de eficiência em custos para esses profissionais e para a empresa como um todo, que você pode provar, porque é matemático. Se você não se importa, eu já queria emendar. Porque eu acho propício. Nós também trabalhamos assim. Esse material que está sendo produzido hoje é para isso, para essa conscientização e para que os profissionais conheçam cada vez mais, né, o que eles estão comprando e que a economia, né, o barato sai caro também é outro, né, outra coisa que é muito falada, mas é verdade, o barato sai caro. Além da vida, tem o custo-benefício também. Eu lembro da minha época, né, minha época de Marluvas, que vocês tinham o Comprove, que trabalhava muito bem isso. Vocês ainda têm esse programa? Vocês trabalham nessa linha ainda? Como vocês fazem para provar ali para o comprador, para o técnico de segurança, engenheiro de segurança, que o investimento acaba saindo mais barato no final? O projeto Comprove é um projeto muito bonito. É um projeto de apoio e construção de conhecimento dentro do cliente, dentro do usuário do produto. Hoje, como que a Marluvas funciona? Nós temos um time técnico, né, que trabalha em todo o território brasileiro. Então, a gente tem mais de 13 pessoas fazendo desenvolvimento de produto. Temos um líder, o Abraão, que é uma pessoa que tem muito conhecimento técnico de produto, de aplicação de produto, e o Comprove, de forma resumida, ele é uma consultoria. A empresa não paga nada. Qualquer indústria que estiver nos ouvindo, técnico de segurança, que precisar de apoio, precisar de ajuda, fala assim, olha, eu quero fazer um Comprove aqui na minha empresa. Inclusive, quando o vídeo estiver postado, você pode deixar nos comentários do YouTube o seu telefone ou que você quer receber um contato, que o nosso time vai entrar em contato com você para fazer esse desenvolvimento. O que essa consultoria consiste? Ela consiste num mapeamento da área, um mapeamento dos riscos, um mapeamento do que é cobrado no PGR, e aí, a partir de então, se faz a indicação de um produto. Após indicar esse produto, a gente vai trazer esse produto para testar, vai acompanhar o primeiro uso do produto junto com o funcionário que está testando. Por quê? Muitas das vezes, quando o técnico de segurança propõe fazer a substituição de um EPI, o senso comum é que a pessoa pense que ele está piorando o produto. Lá vem colocar um produto pior para a gente usar. Então, o nosso time, a gente chama que é o TTM, Time Técnico Marluvas, ele vai no operador
vai no operador e fala assim, olha, esse calçado é melhor, esse calçado nós estamos propondo que a sua indústria utilize, a gente está aqui para testar e a gente faz follow-up com este usuário do produto num determinado intervalo de tempo e com uma determinada frequência, para poder eliminar problema de desconforto, problema de, às vezes o calçado está numa numeração errada, a pessoa está acostumada a utilizar um calçado um número maior, então isso pode provocar alguns problemas, então o time técnico entra em ação. Não só o time técnico, mas a Marluvas hoje tem 170 representantes no Brasil inteiro, então qualquer cidade do Brasil a gente tem acesso com alguém para dar esse apoio. Qualquer cidade do Brasil? Qualquer cidade do Brasil, porque a gente está bem coberto a nível nacional, então algumas cidades que são um pouco mais longe, que estiver fora de rota, a gente tem viabilidade de fazer essa visita. A gente tem alguém para fazer essa visita para se deslocar. E voltando um pouquinho antes, no debate que estava sendo feito sobre a margem para que se certifique produtos que não contemplam em sua engenharia todos os acessórios corretos. Isso é muito sério. Eu tenho de vez em quando vou fazer palestra para engenheiro de segurança, para técnico de segurança, eu falo muito de engenharia de produto. Por quê? A engenharia do produto, ela permite a pessoa fazer downgrade de produto, alterando matéria-prima, alterando componentes, trabalhando com material de péssima qualidade e mantendo uma aparência bonita. Então tem muito calçado de segurança puxando para o lado dos pés, que ele é bonito, ele tem uma estética boa, ele tem certificação, porque a certificação ela é feita uma vez. Para quem está nos ouvindo, não tira o CA a cada produto que é produzido. Você manda um produto para o Ministério do Trabalho com os laudos e ele emite o CA. Depois, se aquela empresa... No calçado ainda é assim. No calçado ainda assim. Se depois aquela empresa não mantém o padrão de produto que ela mandou para o Ministério do Trabalho, e isso é muito comum, a gente tem no ponto de venda hoje vários produtos, e a gente até faz esse alerta para quem está nos ouvindo, vários produtos que têm a marcação para risco elétrico que não tem os materiais para risco elétrico. Eu tenho acompanhado o podcast e eu vi a discussão sobre os aviamentos, porque existem fabricantes de uniforme que utilizam aviamentos inadequados e isso torna um uniforme que não é um EPI. Que não é um EPI. Os especialistas da Cedro Santistas, não queria ser, né, assim... Não, mas tá certo. Eu sou confeccionista, eu não posso... O conflito de interesse eu falar isso. Mas, apesar de óbvio, os especialistas falaram, não é um EPI. Eu já estou aí mais de 4 anos fora do mercado do calçado e eu, assim, fiquei impressionado agora. Eu achei que tinha evoluído um pouco mais. Não. Ainda não. Continua a mesma coisa e o usuário... Não é possível fazer o downgrade? Mantém a certificação. Aquela foto linda do Instagram? Isso, instagramável. Depois você fica procurando a pessoa e não acha? Sim. O produto é assim, é isso aí. A gente tem produtos assim, e aí quando você é uma indústria séria que está comprometido com devolver o profissional para sua casa seguro, você não pode fazer isso, né? Isso foge aos valores da companhia, foge aos valores sociais mesmos. E a gente, para produzir um produto correto, a gente acaba tendo que fazer um investimento em ter uma matéria-prima de qualidade, ter uma matéria-prima que respeite a norma. E um outro ponto importante, fazendo a correlação de norma, é que a norma não utiliza o EPI. Então a gente brinca muito nisso durante as visitas do Comprove, porque, por exemplo, queda de objetos. Queda de objetos exige, no Programa Geral de Riscos, que seja um calçado com biqueira. Só que queda de objetos é especificado pela norma 200 joules. Só que 200 joules equivale a uma massa, a um peso de 20 quilos. A altura? De 1,5 m. Então tem uma altura de 1,5 m, 20 quilos corresponde a 200 joules. E a gente sabe que nas operações de chaparia, operações de carga do Brasil, tem muito risco de queda de objeto de coisas que pesam 100, 150, 500 quilos. E aí, se o fabricante só se norteia pela norma, ele não protege o colaborador. A norma, ela é um ponto de partida. Você pode usar mínimo. Ele é um ponto de partida mínimo. Então, quando você vai para... Não é o que você, de repente, oferece. É isso aí. De repente, você está à frente da norma. Isso aí. Empresas sérias, né? 53 anos no Brasil
Exatamente. Você não se mantém É. de uma maneira fácil, né? Então você fez uma história. E a gente brinca e é uma brincadeira que a gente não brinca de fazer botina. Que a nossa botina, ela realmente entrega aquilo que é prometido, aquilo que é pré-acordado. E isso é muito sério, porque à frente do comercial, periodicamente, eu não sei te falar a frequência, mas no mínimo 2 vezes no ano, aparece um acidente para ser investigado com risco elétrico. E aí, nisso, é investigado os calçados, é investigado vestimenta, é investigado a parte de proteção das mãos. E se você, numa ocorrência dessa, trabalha com um produto que não está respeitando a legislação e a norma, você está sujeito a um passivo. Muito uma transferência de passivo muito grande. Além da vida perdida. E só que esse tipo de acidente ele é pouquíssimo divulgado, né? Mas nos comitês de saúde e segurança do trabalho existe uma discussão à exaustão e aí eles começam a fazer investigação dos fabricantes, vão na nossa indústria para ver como que é o processo produtivo e assim, os casos que aconteceram, que eu participei dessa sindicância, né, eles perceberam que o calçado realmente correspondia e entregava tudo que é documentado na norma e tudo aquilo que é proposto pela ficha técnica do nosso produto, mas se nós não trabalhássemos de forma correta, a gente teria contribuído com a morte de alguém. Não tem a ver com o passivo. Não tem a ver com simplesmente perder dinheiro, tem a ver com diminuir aumentar o problema na família de alguém, né? Que é a ausência de um ente querido. Mas a empresa tem que pensar nisso na hora de comprar. Sim. Porque a empresa, assim, vamos falar, nós estamos no mundo capitalista. Ela vive de lucro. Sim. Se ela está buscando minimizar os seus custos, nem sempre o caminho é o preço. Uhum. Eu queria até resgatar um pouco atrás, que eu achei muito interessante, da Marluvas. Acho que é um exemplo a ser seguido. Não vi isso em outro lugar. Você falou que tem 13 profissionais que trabalham só a parte técnica. Eles não vendem. Não, vendem. É na consciência, é no comprove. Treinamento. Essa equipe é só para isso? Só para isso. Só para isso. Nacional. Nacional. E para atender o consumidor final. Nós temos os nossos distribuidores que recebem os treinamentos dessa equipe, mas a equipe técnica Marluvas ela é focada no consumidor final, para ajudar na identificação do risco, na indicação do calçado. E até no sellout. E no sellout dos parceiros. E aí eu volto na questão do comprove. Porque assim, uma das disciplinas básicas do comprove, e a gente falou, né, vamos falar, né? Gaste mais e compre menos. Sim. A disciplina básica do comprove é custo-benefício. Porque a gente precisa desmistificar esse negócio de que se eu pagar mais barato num calçado, eu estou economizando. Eu pago mais barato 20% num calçado e uso 2 pares aonde eu usaria um de melhor qualidade. E isso é comprovado matematicamente. Então, não adianta fazer... Desculpa, assim, para ficar mais claro, né? É que às vezes nós, do meio, a gente acaba falando um pouco uma linguagem técnica aqui, ou de algo que já é comum no nosso dia a dia, mas o que você está me dizendo, assim, você me corrige se eu entendi errado, é que o comprove não só educa, mas ele mostra para a empresa o quanto ela está economizando em usar um calçado melhor. Exatamente. É isso que eu entendi. É multidisciplinar. Matematicamente. Exatamente. E essa é não a primeira só a disciplina. Mas matematicamente. Isso. Olha, você está economizando tanto. Perfeito. E essa é a primeira disciplina. E aí, hoje, né, eu vou entrar num tema interessante aqui, que é a questão de sustentabilidade, que se fala muito. Aí eles querem um calçado totalmente ecológico. Fala, gente, só isso não resolve. Se você parar para pensar que um calçado que te dê maior tempo de vida de uso, ou seja, eu uso esse calçado por 1 ano, aonde eu usaria um calçado que dura 3 meses, gente, começa a pensar no quanto você gera de resíduo, pensa, é menos plástico, se você tem um calçado que dura mais tempo, é menos matéria-prima empregada na construção do calçado, é menos plástico, é menos caixa, é menos espaço, é menos caminhão circulando. Lembrando que é descarte especial.
descarte especial. Não esquecer disso. O custo que existe por trás de tudo isso, e às vezes a pessoa fala, eu estou economizando porque eu estou comprando um calçado mais barato. Eu falo, gente, cuidado. E aí, assim, não é conversa de vendedor. Não. Né? Você que trabalha com produto de alta qualidade, a Marluvas, que carrega isso na sua essência, ela consegue comprovar isso. Ou seja, vamos pôr em teste o que você usa, você já tem um histórico, e vamos colocar um Marluvas. E quem já usou um Marluvas adequado sabe o que eu estou falando. Né? Dificilmente a pessoa troca. Porque ela fala, cara, eu sei o que isso aqui entrega. Eu sei a responsabilidade que tem por trás desse produto. Né? A maioria dos nossos produtos tem 1 ano de garantia. Olha, isso é interessante. Então, assim, isso mostra a responsabilidade que a gente lida com o core business, né? Com o foco central da empresa. Vem bem de encontro, assim, até foi muito feliz esse nosso encontro, porque, assim, tá casando muito, né? O propósito e, às vezes, até nadar contra a correnteza, né? Porque não é fácil. Não é fácil. Parece básico o que estamos falando, mas no dia a dia, o nosso representante, né, o nosso vendedor ou o nosso distribuidor, ele lida com coisas que tem que ter essas informações, iniciativas como essa, para que ele saiba realmente propagar essa informação, né? E não só preocupar com a vida, mas dar a melhor assessoria pro cliente dele, né? Ele é o nosso cliente e pro cliente dele. Breno, posso situar o nosso público num negócio que é muito comum, principalmente aqui no Brasil? Sim. E aí a gente vai enxergar isso em todos os setores. Hoje você vai comprar um chocolate, ele já não é mais aquele chocolate. Né? Substituiu a manteiga de cacau pela manteiga de palma, né? A gordura de palma. Você comprava antigamente lá, o pacote de bolacha tinha 200 gramas, hoje tem 80. E a barra de chocolate, o que mais me revolta. Exato. Hoje o tamanho família é o que a gente comprava. Eu tenho lugar de fala, posso falar, né? Hoje, assim, tamanho família. Que tamanho família? Isso aqui é a barra que eu comprava. Eu comprava e comia sozinho, né? Que família que é essa? Pois é. E isso, assim, acontece em tudo. Então, você vai tomar um picolé que tinha um tamanho, hoje parece um pirulito. E isso vai acontecendo em tudo. E no EPI não é diferente. A mudança da matéria-prima, a mudança na construção, a mudança no solado. Gente, o que a gente tem recebido de reclamação de gente alegando fascite plantar, porque o solado diminui a espessura, você começa a colocar muito reciclado ali naquele meio, vai ficando duro, aí começam a surgir as ocorrências de saúde ocupacional. E muitas vezes intangíveis. Porque cai a produtividade. Exato. É um afastamento. Pois é. Olha, cara, poderíamos ficar aqui horas debatendo sobre o custo reverso, né? Justo. Então, assim, já está muito claro. Mas posso aproveitar a sua deixa do chocolate? Por favor. Nossos amigos aqui, não é jabá não, tá? Eles nos presentearam aqui. Amor e Chocolate está presenteando vocês aqui com um chocolate que não tem hidrogenado, é 100% cacau. Eles também eles estão remando contra a correnteza também. Muito obrigado. Muito obrigado. Cara, uma coisa que eu gosto é chocolate. Ontem saindo, né, do compromisso, o que eu falei, né? Eu falei, só faltou um chocolatinho. Breno, eu queria aproveitar e voltar um pouquinho no aspecto da norma, do que o calçado entrega e o que é exigido de nós fabricantes, para orientar as pessoas que vão ouvir esse podcast, para eles terem conhecimento do que é protegido com aquele calçado, quais são as matérias-primas que são utilizadas, o que é exigido de nós fabricantes. Eu trouxe alguns modelos aqui para poder ilustrar o que a gente é cobrado de um calçado eletricista. A primeira coisa é que esse calçado não tenha costura na sua parte frontal, que conecte com o solado. Então você pode ver que a costura que tem na parte frontal, ela vem aqui atrás, lado de dorso também. Próximo do calcanhar. Ou seja, você puxa a costura que encosta no solado o máximo para trás possível. A frente do calçado não pode ter costura. Por quê? A costura dá oportunidade de fuga de corrente elétrica. Então, esse é o primeiro atributo. Segundo atributo que a norma exige do fabricante:
o calçado precisa ser feito com material hidrofugado, que é chamado de material WRU. É a classificação do material do cabedal. O cabedal é essa parte superior do calçado, e esse cabedal ele precisa ser feito em material WRU. O que é o material WRU? É o couro hidrofugado ou a microfibra. O exemplo que eu trouxe para o nosso ouvinte ver, ele é um calçado produzido em microfibra. Então ele é produzido em microfibra, que automaticamente é um material hidrofugado, WRU, e compõe a construção do calçado, e a norma não deixa você certificar ele como calçado para uso hidrofugado. Ela só te exige que na construção você use o material hidrofugado, para não confundir a pessoa que está comprando. Pessoal, o eletricista vai entrar dentro da água? Tá certo isso? Então a norma já teve essa previsão, colocou isso num plano de engenharia. Então assim, o material tem que ser hidrofugado, mas o CA não pode estar certificado como hidrofugado. Para não induzir ao erro. Para não induzir ao erro. Por que o material tem que ser hidrofugado? Que isso é um ponto importante. O eletricista, ele trabalha no dia de chuva. Ninguém deixa de trabalhar porque está chovendo. Ele passa em poça de água, e o material WRU, ele não vai absorver a água. Ele, em tese, ali, ele não vai ter absorção de água e o calçado vai ficar seco, garantindo, assim, a proteção a qual ele foi proposto. E, além do material, é feito o teste que o Danilo comentou um pouco atrás, coloca o calçado num aquário com 85% de umidade durante 7 dias e depois dá uma descarga elétrica. E aí ele tem que continuar isolando, mesmo que ele esteja submetido a 7 dias. 7 dias a 85% de umidade, é muita coisa, para que ele continue protegendo. Então, basicamente, são estes os atributos. A norma proíbe o uso de qualquer componente metálico. Então, bico de aço, você não vai ter um calçado eletricista com bico de aço ou palmilha de aço. Sempre vai ser bico de composite e palmilha antiperfurante, que é um outro componente que ajuda na proteção, o risco de perfuração dos pés. Então, o calçado, de forma resumida, não pode ter componente metálico, ele não pode ter uma costura na frente, e a gente tem percebido alguns calçados no mercado fora de norma. Então, quando a gente olha para a construção de calçados, vou colocar aqui para o pessoal que está em casa ter oportunidade de assistir. O calçado não pode ter o componente metálico, não pode. Nenhum calçado eletricista pode ter ilhós, nada disso. Ele não pode ter costura aqui na frente. Então a gente tem visto calçados com a identificação de risco elétrico com costura. Ele não pode ser feito de material que não seja hidrofugado. Peraí. Para. Você está vendo calçado que nem disfarçado ele é? Nem disfarçado ele é. Então, um pouco mais abaixo. Porque no nosso caso é disfarçado. Não. A gente tem que ensinar os nossos clientes e nossos distribuidores a como perceber esse disfarce. Agora, no caso de vocês, não. Eu estou repetindo. Sim. Devido à gravidade e para que todos entendam. Então, no mercado existe calçados que nem disfarçado ele está. Ele tem a costura que pega aqui. Se é hidrofugado, não pode ter penetração de água. Se ele está costurado, o que vai acontecer? Não, e não só por isso, porque a norma proíbe a costura aqui. Lembra que a norma... Pega aqui para mim, Danilo. Lembra que a norma exige que essa costura venha aqui, ó, no fundo? Alguns calçados de metatarso estão costurados aqui na frente. E aí, o que a norma abriu a prerrogativa? Você pode ter um pequeno ponto de costura aqui em cima, mas esse ponto de costura não pode descer as laterais. E quando você vai no ponto de venda, tá cheio de calçado assim, com a identificação de risco elétrico, de proteção a risco elétrico. Eu peguei esse calçado de propósito, porque ele é um calçado bonito, que vende muito, de altíssima qualidade, mas ele não é um calçado para risco elétrico. E por que eu sei disso? Porque a norma exige que o calçado seja identificado. Então, o risco elétrico, ele tem que ser identificado, o calçado que pertence, com essa simbologia. Esse produto que está na minha mão, ele é um excelente produto, é um produto que tem alto consumo no Brasil, porém ele não é um calçado certificado para proteção de risco elétrico. E por que ele não pode ser certificado? Eu tenho esse calçado também para risco elétrico, mas ele tem um material hidrofugado. Só que a olho nu,
o usuário não consegue identificar isso. A gente que tem muito tempo de experiência no ponto de venda, fazendo o teste, levando o produto para dentro do nosso laboratório, a gente consegue pegar isso. Mas o usuário lá na ponta, ele acaba sendo refém. Então tem o principal disfarce hoje é um material não hidrofugado. E hoje, se você vê um calçado de eletricista muito barato, pode desconfiar, porque é caro fazer um calçado para proteção de risco elétrico. Então, que atenda tudo que a norma pede. Tudo que a norma pede. E, infelizmente, quando acontece um acidente, essas coisas vêm à tona. Essas coisas vêm à tona na sindicância. Então, os calçados, com a proteção de risco elétrico, eles têm a sua identidade própria. Eles precisam ser, repetindo para ficar resumido, pessoal, não ter componente metálico, não ter costura na frente, ele tem que ser feito de material hidrofugado, seja microfibra ou seja couro, e ele tem que resistir à cabine de umidade por 7 dias, 85% de umidade. No caso, só para ficar claro aqui para todos, não é a Marluvas que faz isso é a norma. É a norma. A norma... ela está com muito mais rigor do que da época que eu trabalhava com calçados. Então. Isso, e a norma não é uma senhorinha que vive no interior de São Paulo. A norma, ela é aplicada no laboratório, competente, acreditado pelo Ministério, para que depois os laudos possam ser submetidos à emissão do CA eletricista. Então, eu acho que vocês contribuíram bastante, porque assim, já explicaram que a primeira coisa é desconfiar, né? Quando o milagre é demais, né, até o santo desconfia, isso aí já é conhecido por todos, mas além disso, na identificação, não só a identificação da proteção, mas na configuração do calçado, a própria configuração, ela já vai entregar se o calçado é para isso ou não, Perfeito. Se protege ou não. Então, essas dicas eu acho que é muito importante para os distribuidores, né, para os vendedores, distribuidores e para quem está comprando também, né? Seja o técnico, seja o comprador, seja o engenheiro de segurança. E a gente sempre fala, produto tem que ser testado. Então, assim, o técnico de segurança que está nos ouvindo, ele precisa ter a mente aberta para fazer testes de produto, sabe? É dever dele desconfiar se aquele produto está entregando a proteção proposta. Porque tem muito produto no mercado, muito produto que não tem a engenharia proposta pela norma. Ele tem a identificação, ele está marcado ali como um calçado que tem o CA para a proteção do risco elétrico, mas a engenharia daquele material, ela não corresponde à engenharia da norma. E isso é um problema. E o Brasil passou uma grande reviravolta sobre o risco elétrico, porque essa norma ela foi refeita e publicada em 2017. Então, de 2017 até 2022, foi muito comum termos no Brasil calçados fora da norma nova, que tinha o CA. Que tinha o CA válido, mas estavam ancorados na norma antiga. Estamos passando por isso agora nos uniformes. Isso. Uhum. Então é um período assim terrível, porque né, nesta hora os oportunistas ali, principalmente quem age de má fé, acaba enganando o consumidor, mas a gente... depois que passou 2022, que ficou chancelado, nós não esperávamos encontrar no mercado produtos de tão baixa qualidade com a certificação eletricista igual a gente tem encontrado. Ou seja, as pessoas estão negligenciando a certificação. Em tese, e aí eu não estou condenando ninguém, nem julgando ninguém, a pessoa tira o CA com um produto, ela manda um produto para avaliação do CA, para emissão dos seus laudos, mas na sua linha produtiva ela trabalha com outro tipo de material. Então, fabricantes, assim, né? Vou puxar uma sardinha pro meu lado aqui. Fabricantes sérios, que não é, além da Marluvas nos calçados, tem vários outros, Sim. Além da Guardia também. Nós temos então que assumir essa responsabilidade na informação, na propagação da informação. Porque o que eu estou vendo aí é o mesmo problema, é a falta de fiscalização. Mas nesse caso, então, se não há uma fiscalização séria e mais rígida, cria essas brechas e nós temos que assumir essa postura de informar, de educar, de treinar. Estou vendo que nossas culturas estão bem alinhadas aí. Sim. Completamente. Eu acho que é uma briga da Animaseg, que é a Associação dos Fabricantes de EPI do Brasil,
de puxar essa régua para cima, sabe? Da gente assumir realmente a responsabilidade que a gente não está brincando com a proteção, com a vida das pessoas. Então, eles têm, né, trabalhado incansavelmente para trazer dispositivos que garantam cada vez mais a qualidade daqueles produtos. Eu percebi o esforço. A portaria 672, né, que tange aí os uniformes, né, a construção, rastreabilidade de aviamentos, ela é de dezembro de 23. Uhum. Então agora, não tive a oportunidade de comentar anteriormente, mas agora sim, não somos nós que tiramos mais o CA. Tá? Tem a OCP, ligada ao Ministério do Trabalho, ela, por custo nosso, ela vai até a fábrica, faz a inspeção total, até o comercial, né, é visto, como dar o retorno para o cliente e tudo mais. E aí eles lacram e mandam para teste e eles fazem o trâmite para tirar o CA. De tão sério que é na questão do arco elétrico. Nós acabamos de passar por uma atualização com a portaria 672, que foi também uma briga enorme, né, do setor, com contribuição, até do Dr. Márcio da USP, para realmente dificultar essa maquiagem. E nós estamos confiando que vai dar uma peneirada, porque tá pegando no financeiro, né? Hoje, assim, não tem família mais de CA, né? Então, assim, qualquer modificação que você faça no uniforme é um CA diferente, o custo é muito alto. Não convém cifras aqui, mas é muito alto. E não somos mais nós que tiramos. Como que era o processo antes? O fabricante de tecido enviava os laudos, nós pegávamos esses laudos, confeccionávamos o uniforme e nós fazíamos o processo para tirar o CA, assim como no calçado. Vocês. Hoje não. Vem a OCP, audita a nossa fábrica, com rastreabilidade dos aviamentos e tudo mais, pegam muitas amostras, lacram e eles vão levar para os laboratórios. Que inclusive agora, devido a essa demanda, até fora do país, estamos fazendo muito teste na Espanha, que já está engarrafado também. E aí eles vão dar continuidade para tirar o CA. E nessa nova portaria 672 de dezembro de 23, também vai ter uma sequência de ter fiscalização de compra no ponto de venda e ser mandado para teste também. Mas ainda estamos na janela, porque teve CAs que foram tirados, né? Um pouco antes dessa norma. Então também estamos passando por isso. E o tempo Mas é sentimos 5 anos? 5 anos, continua. Igual foi a norma do calçado. 5 anos, validade do CA, né? Não mudou, mas a inspeção, não, Entendi. na fábrica. Então, se você tem a ISO 9001, são 18 meses, né? Se não me falha a memória. E se você não tem, é 12 meses. Por que é tão importante isso? Porque a maior incidência de morte é o arco elétrico. Aqui nós discutimos uns episódios anteriores. O arco elétrico é muito grave porque o ar se torna condutor de energia por alguns segundos, mas o golpe, né, que o usuário recebe pode chegar a 20 mil graus. Então você imagina um aviamento que não é retardante, vai desmontar e pode chegar uma queimadura. Eu nunca tinha nem ouvido falar isso, mas eu ouvi falar de 5º grau, né? Vai chegar no osso da pessoa. Então é muito grave essa questão e tão pouco falada. Uhum. Então por isso essa iniciativa também, né? De chamar vocês aqui, de fazer essa informação integrada dos EPIs. E acredito que, completando o que eu estava falando, cabe a nós, fabricantes, que trabalhamos com propósito, com vida, tá fazendo esse papel, né, de usar a informação como arma para salvar vidas, enquanto não temos uma fiscalização mais exigente. Isso. E esse objetivo, né, de instruir, de conscientizar, ele precisa ser feito com mais intensidade. Então, se você está nos assistindo, pertence a uma escola técnica, é professor na área de segurança do trabalho,
pode contar com o nosso time para levar uma palestra sobre produtos para os seus alunos, porque a gente percebe que o profissional de segurança do trabalho, ele aprende muito a norma, mas ele pouco aprende de produto. Então a gente tem feito uma alfabetização desses profissionais no campo dos produtos. Fala assim, olha, tá vendo essa norma que você estudou, esses riscos que você aprendeu? Eles são protegidos com esse tipo de engenharia, esse tipo de produto. Então isso é um trabalho de longo prazo, é um trabalho de longevidade, né? E precisa ser cada vez mais reforçado por nós e ensinar as pessoas a questionarem mesmo. Olha, isso daqui é real, isso aqui vale, isso aqui está atendendo aquilo que foi proposto, para que a pessoa não utilize um produto inadequado. Uma pergunta, talvez um pouco polêmica, mas como falado anteriormente, né? Os especialistas que vieram eles me ajudaram a dizer para os meus clientes, distribuidores, que se o uniforme não é feito 100% dentro da norma, com os aviamentos corretos e assim, com toda a sua integridade, ele não é um EPI. No caso do calçado, se ele não é feito de acordo com a norma, se ele não é indicado para aquela atividade, pode-se dizer isso ou vocês têm um outro termo para orientar aí os nossos profissionais da segurança do trabalho? A gente, de maneira muito elegante, fala que é um produto não conforme, porque ele continua sendo um calçado, né? Porém, ele não está atendendo os requisitos da norma e aquele calçado ele passa a ser um calçado descaracterizado para o risco. Então, se acontecer algum problema, algum acidente, e este produto for recolhido para a sindicância, quem vendeu aquele produto e quem fabricou vai responder sobre esse problema. Então, assim, a gente não fala que não é um EPI, porque ele continua sendo um calçado, ele pode proteger a queda de objeto, a risco de perfuração dos pés, mas ele está numa engenharia errada, então ele se torna um produto não conforme, um produto inadequado. Então, num caso elétrico, tem que resistir, se não me fala a memória, 14 mil volts durante Isso. 1 minuto. Se ele não é adequado para aquela situação, ele não é o EPI Isso aí. que necessitaria. Exatamente. Isso para Então, todos. é quase isso, então. Quase isso. Depende da situação. Você não pode falar que é um EPI porque ele é um EPI para outras coisas. Justo. Breno, e outra questão é com relação aos outros riscos. Por exemplo, eu posso ter um calçado que tenha proteção para queda de objetos. E para isso, ele precisa ter a biqueira de PVC ou a biqueira de aço. No caso, por exemplo, desse calçado que está aqui sobre a mesa, ele tem um bico de PVC, que é só para dar essa conformação no calçado, só para ele ficar apresentável. Mas ele não é um bico de proteção. Então a pessoa não pode confundir a mesma coisa, a palmilha de resistência à perfuração, que pode ser de aço ou pode ser uma pararamida, algum material que vá proteger disso. Que é resistente. Só que é resistente. Eu sempre falo isso. Caso, o pessoal fala anti-chama. Anti-chama, anti-corte, anti-perfura. Eu falei, gente, nada disso existe, tá? Existe, porque o nome de ferro, né? Armadura, nome porque de ferro, uma hora sempre perfura, uma hora corta, uma hora pega fogo. Mas, enfim, precisa tomar cuidado. E aí a gente volta na questão da norma, que é um grupo de regras que mostra como esse calçado ou como essa vestimenta, esse EPI, vai ser testado, como vai ser aplicado, porque a gente se depara com absurdos. Por exemplo, eu falo que o calçado tem resistência à perfuração. Aí a pessoa coloca o calçado em cima de um prego e coloca toda a força, ou seja, vai perfurar. É fora de norma. Ninguém trabalha pulando em cima de prego. Né? Ninguém trabalha passando o estilete na mão, né? No caso de proteção das mãos. É para uma eventual ocorrência que você tem o contato com um perfuro cortante, alguma coisa assim. Um sujeito magrinho como eu pular de uma plataforma em cima de um prego, né? Acho que não vai dar bom. Não tem o que... E aí, assim, a gente vê, muitas vezes as pessoas sugerem, né? Vem esses vídeos na internet do carro passando em cima do calçado. Agora com a inteligência artificial. A pessoa pisando, pulando em cima de prego. Eu falo, gente, sem fazer isso, a pessoa já tem uma ideia equivocada a respeito da aplicação da norma.
Se a gente fomenta isso, as pessoas começam a entrar em delírio, né? Então, de novo, né? Para mitigar. Isso. Técnicos e engenheiros. Cuidado. Porque são vocês que vão ajudar a proteger as pessoas e tirar, afastar, né, de todos os riscos. E nem sempre vai conseguir evitar um eventual acidente. Mas cabe a nós fazer tudo que estiver ao nosso alcance. Exatamente. Eu, pegando uma ponte sobre mitigar, né? Para ter essa consciência. Vocês citaram o CA, né, que o CA é o mínimo do mínimo. Depois a seriedade da empresa que está fazendo um uniforme ou um calçado. Mas as tecnologias que existem hoje, tanto no uniforme quanto no calçado, existem para mitigar. Quando você fala anti-perfuro ou anti-chama, dá a impressão que não vai acontecer nada. No caso do uniforme, se ele estiver totalmente dentro da norma, o eletricista usar a camisa por dentro, né, para não ter o arco elétrico não procurar ali o caminho mais fácil. Se estiver com todos os EPIs, com a balaclava, com o calçado da Marluvas aí, pode queimar até 50% do corpo. Então, olha a seriedade. Uhum. Mesmo bem protegido, ele ainda pode sofrer queimadura de até 50%. Pode sofrer. Porque, como eu falei para vocês, um arco elétrico chega a 20 mil graus. Então, o que eu quero dizer é que eu sei que já está claro, mas a gente tem que ser persistente na informação, né? Com tudo isso, ainda há o risco. Você imagina você ir atrás do mais barato, sem comprovar, ir atrás de produtos duvidosos, né? Então, assim, o quão importante é você estar bem informado para não só proteger, mas até para economizar. Sim. Você vai ter economia e proteção à vida. É. Vocês concordam comigo? Posso dar uma dica? Sim, claro. Se você quer gerar economia, procure o produto de melhor qualidade. E não é só procurar no mercado, não. Entra em contato com a marca, pede a assistência de um técnico e ele vai te mostrar como é possível você ter o calçado da melhor qualidade e ainda gastar menos. Exatamente, estamos bem alinhados. Eu acho assim que esse episódio foi muito especial porque é preciso essa movimentação no mercado. É preciso a gente fazer essa conversa sistêmica, Uhum. né? Não ficar cada um no seu quadrado, né? Comprar um uniforme aqui, um calçado ali, um óculos acolá. Não, nós temos que começar a propagar informação e unir forças para começar a mudar. A iniciativa tem que partir de algum lugar. E como eu disse novamente, a informação é poder, a informação salva vidas. Esse é um mantra que eu sempre levo nos treinamentos, em palestras e tudo mais. Então, com isso, eu quero agradecer muito, de coração, a presença, a contribuição brilhante que vocês tiveram aqui hoje. Isso vai ajudar muito a gente. Tá? Não é aqui propaganda. Tá? Tem outros fabricantes que também trabalham tão sério quanto nós, né? Estamos aqui realmente para levar a informação e para ajudar esse público que é tão carente dessa informação. E queria saber se vocês têm alguma mensagem final ou algo a dizer para o nosso público, o pessoal da elétrica. Breno, tenho sim. Eu acho que, em primeiro lugar, agradecer, né, parabenizar pela iniciativa de vocês levarem esse conhecimento, de fazerem essas provocações realmente que a gente precisa discutir a respeito. Eu agradeço, né, a audiência do público, é sempre um prazer, né? Eu gosto sempre de estar em contato com o pessoal, então eu agradeço de verdade. Coloco a Marluvas à disposição, e falo assim, a Marluvas é um fabricante, ela não vende diretamente ao consumidor final, mas ela está 100% à disposição desse consumidor final. Então, se você tiver qualquer dificuldade, faça contato diretamente com a Marluvas. Ou junto do distribuidor que te atende, né, peça a visita de um técnico Marluvas para que a gente possa fazer todo esse trabalho. E outra, isso não tem custo.
né? A gente vai fazer o trabalho que nos cabe, de apresentar a melhor solução com o melhor custo-benefício, que vai atender todas as disciplinas do Comprove que a gente falou, com sustentabilidade, com responsabilidade, para que você esteja sempre protegido. Então, muito obrigado. Maravilha. E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Fernando também. Eu quero completar, sim. Esse ecossistema que a Marluvas propõe de estar próximo do técnico de segurança, né, reforçando o que o Danilo comentou, nós não fazemos a venda direta, mas a gente é o suporte integral ao usuário do produto. E um grande exemplo que acontece, e aí falando dos colegas eletricistas, a gente faz muita especificação de calçados para empresas grandes. Às vezes são processos, inclusive, licitatórios, que nós recebemos essa demanda de contribuir com a especificação para que eles não caiam no uso de um produto inadequado. E aí a gente faz uma especificação junto, trabalha junto, para poder garantir que naquele processo licitatório ele tenha o melhor produto possível, independente de ser Marluvas. Cumpriu as regras, cumpriu aquilo que deve ser utilizado naquela operação, certamente alguém vai conseguir evoluir com as vendas. Então a gente tem esse trabalho, a gente recebe, a gente está fazendo isso agora com uma companhia elétrica grande no Brasil. A gente está fazendo o desenvolvimento do produto para eles, o desenvolvimento do que o produto deve ter para que ele possa fazer o seu processo licitatório. Fizemos isso no ano passado com outro grande player da área elétrica que já homologou o produto e determinou aquele produto como um produto de referência. Então, se você tem qualquer problema, qualquer dúvida, independente de ser simples ou complexa, nós estamos à disposição para te servir com muita alegria, né? A gente veio aqui com muita alegria, porque isso para a gente é muito importante. Depois as pessoas vão ter oportunidade de assistir, encaminhar para um colega, encaminhar para alguém que tenha dificuldade de mapear riscos, principalmente na utilização integrada de calçados e uniformes. Então, é proveitoso, né? E é uma alegria ter participado aqui do podcast, que vocês possam ter muito sucesso e que as nossas companhias continuem perpetuando no caminho da longevidade. Não poderia ter um encerramento melhor do que esse, né, dos dois. Então, muito obrigado à audiência, a todos que nos assistiram, e convido vocês a acessar o site da Marluvas, o site da Guardia, que é bem completo, e tem lá onde vocês encaminharem suas dúvidas, pedir visita, pedir informação técnica. E muito obrigado até lá. E como diz o nosso amigo Danilo Oliveira... Fiquem com Deus, um grande abraço, até logo. Tchau!